Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Que prazer estar com você aqui nesta quarta-feira pela manhã. Dia de clássico, dia de jogão. E você sabe, clássico e jogão é aqui na plataforma Atenção Vascaínos. Torcedor, antes de eu começar hoje a minha resenha por aqui no canal AV+, eu quero deixar claro que estamos aqui em nome da 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil. Você que quer entrar nesse mundo de apostas, faz o seguinte: no primeiro comentário fixado aqui no chat, você clica, faz o seu cadastro e usa aí a palavra AV+. Até o valor de R$ 1.530 na primeira entrada, a 1xBet dobra o valor que você depositar. Se você colocar 50, ela coloca mais 50. Se você colocar 100, você terá mais 100. Lembrando que não é um valor para você sacar, é um valor para você fazer a aposta. Então agora, com os estaduais pegando fogo pelo Brasil, você não pode deixar passar essa oportunidade da 1xBet dobrando a sua primeira aposta. Pensou a aposta, pensou 1xBet. Pois bem, torcedor vascaíno, hoje é dia de clássico e mais uma prova de fogo para essa equipe do Vasco, para esse elenco do Vasco. Lembrando que os últimos confrontos de Vasco e Fluminense sempre foram confrontos muito interessantes. Eu vou rapidamente relembrar para vocês aqui os últimos 3 confrontos. Ano passado, pelo estadual, provavelmente a melhor atuação sob o comando de Maurício Barbieri. O Vasco acabou perdendo por 2-0 em 2 lances do oportunismo do Cano. Mas o Vasco fez um jogo ok, um jogo que o Vasco comandou as ações, inclusive até acima das expectativas. Depois, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Vasco faz um gol logo no início, numa saída de bola errada do goleiro Fábio, o Pedro Raul faz 1-0, o Fluminense empata e amassa o Vasco. Eu lembro até hoje que no pós-jogo o Flávio Dias estava indignado com a postura do Vasco, que não conseguiu mais passar da intermediária. Claro que esse amasso do Fluminense foi muito mais em posse, em jogar no campo do Vasco, do que propriamente por criar chances. O Vasco até teve 1 ou 2 chances no segundo tempo, mas foi feio. A bola acabou ficando quase que sempre com o Fluminense. E depois, o grande momento do Vasco, talvez no Campeonato Brasileiro, a goleada por 4-2 no Engenhão, em que o Vasco ali faz essa boa partida, depois consegue vencer o Coritiba e dar uma respirada naquela luta que foi ano passado contra o rebaixamento. E um jogo que teve algumas particularidades que tem que servir de lição para o confronto de hoje. A gente precisa ter essa noção e eu tenho certeza que o técnico Ramon Dias vai tentar levar essas lições para o confronto. E eu vou trazer para vocês aqui 2 momentos. Um momento na parte defensiva, que eu acho que o Vasco tem que ter cuidado, e um momento na parte ofensiva, que o Vasco vai precisar utilizar bastante hoje para tentar ter êxito. Pois bem, torcedor, vou pegar a prancheta aqui só para explicar para você mais ou menos. Hoje o Vasco joga no modelo do 3-5-2, né? Os 3 zagueiros e os 2 laterais aqui. Ano passado, no confronto de 4-2, o primeiro gol do Fluminense, o Marcelo acha o espaço aqui entre o Léo e o Piton, porque a zaga do Vasco era formada por Maicon e Léo, e acaba fazendo o gol por aqui. E o segundo gol do Fluminense foi uma bola enfiada pelo André aqui, de novo entre o Piton e o Léo, e o Guga vem aqui, cruza para trás e o Lima acaba fazendo o gol. Agora, eu acredito que como o Vasco na fase defensiva tem uma linha de 5, porque o Vasco joga com 3 zagueiros, esse espaço aqui entre o Léo e o Piton, ele diminui, ele fica mais curto. Então, na teoria, não é para essa bola entrar tão fácil aqui como ela entrou no passado no segundo tempo. Então, isso aqui é algo que eu acho que é corrigido até pelo modelo que o Vasco acaba jogando agora e é um motivo de menos preocupação. Esse é o ponto defensivo que eu queria trazer aqui para vocês, que eu acho que é corrigido com essa linha de 5 e com essa compactação. Eu lembro também que no segundo gol, quem veio correndo atrás do Guga aqui para tentar evitar um cruzamento foi, pasme, o Verratti. Se você buscar aí no YouTube, você vai ver que é o Verratti que está correndo atrás do Guga. Agora, com essa linha de 5 aqui, e mais 2 volantes, a gente não precisa expor o nosso centroavante para sair no momento defensivo. Claro que no momento defensivo não fica aqui, porque a linha desce, né? Mas você não precisa tirar o Payet e o Verratti de descansar nessa região do campo aqui para fazer o Verratti vir correr atrás aqui e buscar essa bola aqui. E o outro agora é na parte ofensiva, que é as costas do Marcelo. O Fluminense que joga aí com uma linha de 4, né? Provavelmente o Samuel Xavier tá fora, então é Guga, Felipe Melo
Thiago Santos, que agora entrou no lugar do Nino, que foi vendido, outro volante improvisado, ou seja, o Fluminense não tem zagueiros que jogam de zagueiro na equipe dele, são 2 volantes, e no lado esquerdo o Marcelo. 2 volantes, o Martinelli e o André, um meia, que é o Ganso, Arias de um lado, Keno do outro, com o Cano aqui na frente. Então, ocupar esse espaço aqui nas costas do Marcelo, eu acho que é o grande desafio do técnico Ramon e do seu auxiliar, o Emiliano. Por quê? A maioria do torcedor vascaíno pensa numa equipe como do Vasco. 3 zagueiros, Paulo Henrique, Piton. Por enquanto, Zé Gabriel, Galdames e Payet, Verratti e Adson. Só que o Payet se sente mais à vontade jogando de fora para dentro, da esquerda para a direita, ele que é um jogador predominante destro, mas é ambidestro, se precisar um chute de esquerda ele também se vira, como foi o gol ano passado, por exemplo, contra o Fortaleza. E já o Adson, que joga da direita para a esquerda, não tem, infelizmente, aqui a perna direita para buscar o fundo nas costas do Marcelo. Então, essa equipe que eu acho a ideal para encaixar contra o Fluminense, talvez o Adson vai ter que dar lugar a alguém com pé direito dominante para buscar o fundo aqui. E agora eu faço essa pergunta para você, torcedor. Quem é esse alguém? O Rossi, que foi destaque ano passado, mas infelizmente não consegue ser constante, acaba oscilando muito e está numa fase terrível. O Serginho, será que consegue fazer isso? O David consegue fazer isso? Ou até mesmo o Paixão, é outro jogador que na base, por muito tempo, foi um ponta-direita muito rápido. Então, assim, eu tenho a minha equipe titular do Vasco, falei ontem no Bom Dia Gigante, falei na segunda-feira à noite na live que essa era a minha equipe. Mas pensando um pouco melhor, a gente não pode deixar de explorar essas costas do Marcelo. Ou então o Vasco consiga trazer o Adson para dentro com a bola e abrir completamente o corredor para o Paulo Henrique poder atacar essas costas do Marcelo. Porque como estamos protegidos aqui com 3 zagueiros, quem sabe dá realmente para liberar o Paulo Henrique e o Galdames e o Zé Gabriel ficar atento para fazer essa cobertura, caso não tenha sucesso e essa jogada não consiga terminar aqui, já para fazer essa cobertura. Porque a velocidade do Paulo Henrique é algo que ele tem de melhor. Então talvez também dá para jogar o Adson recebe essa bola, cai por dentro e abre esse corredor com força com o Paulo Henrique. Porque se a gente analisar os jogos que o Fluminense sofreu no final do ano passado para cá, todos eles o Marcelo estava envolvido. E sempre negativamente. Porque o Marcelo tem muita dificuldade de recomposição. E assim, pelo que a gente acompanha nas redes sociais, de fotos e tudo, o Marcelo está bem fora de forma. Então, essa questão de ocupar esse espaço nas costas do Marcelo, eu vejo que hoje é algo que o Ramon tem que fazer e procurar bastante. Então, existem 2 maneiras. Sacar o Adson e colocar alguém por ali que vá buscar o fundo a todo momento, ou então criar um mecanismo para abrir o corredor e fazer do Paulo Henrique um ala, e um ala bem ofensivo mesmo. Existia até uma outra possibilidade, que assim, o Paulo Henrique, no Juventude, quando ele teve emprestado do Galo para o Juventude, ele chegou a fazer essa ponta direita. Quem sabe fazer uma dobradinha, Puma e Paulo Henrique, não sei. Até hoje não desenhou quase nunca essa dobradinha da equipe do Vasco. Seria uma outra alternativa. Então, só para deixar claro para o torcedor, abrir o leque e abrir a mente de como a gente pode aproveitar essas costas do Marcelo. E outra questão que eu acho que a gente tem que trabalhar bastante hoje é quando a bola chegar no pé do Galdames, fazer essa inversão de corredor com a bola. Ele que tem um bom passe, tem um bom lançamento, como o Fluminense sempre o lado que tá a bola povoa com bastante jogadores, a partir da hora que você conseguir recuperar essa bola, você fazer essa inversão para o lado contrário para tentar pegar um jogador de habilidade de mano com um zagueiro ou com um lateral do Fluminense, porque vamos combinar, tanto os 2 zagueiros do Fluminense quanto o lateral esquerdo tem muita dificuldade, são jogadores lentos. Então, são diferentes, por exemplo, da zaga do Vasco. O Vasco tem 2 zagueiros extremamente rápidos, tanto o Léo quanto o João Vitor, que os 2 já jogaram como laterais, tem nessa questão de velocidade, então melhora um pouquinho. O Fluminense já não tem. E tirar essa bola do Fluminense, não deixar o Fluminense tão confortável no jogo, eu vejo que é o principal desafio hoje à noite para a equipe do Vasco. Lembrando, torcedor, que a gente se encontra 20h30 lá no Atenção Vascaínos, o melhor pré-jogo da internet brasileira.
A galera toda reunida e trazendo toda a emoção desse jogo. Depois tem a transmissão, tem o pós-jogo, enfim. Se você quer detalhes sobre esse Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, é com a gente no Ave Mais e no Atenção Vascaínos. Abraço, galera, e a gente se encontra hoje à noite. Antes de eu ir embora, quase que eu ia esquecendo. Pelo amor de Deus, like, like, like. Like não paga boleto. Você aperta o dedo no like, não é na hora, não debita um Pix da sua conta. Pode ficar tranquilo. Não gostou, achou minha resenha furada? Dá o dislike. Mas antes de qualquer coisa, por favor, é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E eu tenho certeza que você que parou para olhar esse vídeo tem um grupo de Vasco. Chegou no final? Compartilha, troca essa resenha com seus amigos. Qual é a melhor maneira de defender contra o Fluminense e atacar contra o Fluminense? A gente se encontra hoje à noite. Valeu, galera!